Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Conexão Mercados aqui na BMC. Eu sou Marco Prado, mais uma vez começando um programa na companhia de Eduardo Boixá. Só dá um oi aqui, ô Boixá, daquela cenada, né? Mais um programa juntos. E hoje um convidado que é parceiro do Edu Boixá de longa data aqui no back-office, aqui nos bastidores. O papo estava descontraído. Roberto Reis, muito obrigado pela participação. Poxa, muito Merak prazer. Capital aí, é o gestor da Merak, conhecido do Edu de longa data. Não queremos podre de Eduardo Boixá. Não. Vida limpa. Até porque não tem. Ficha limpa. Viu? Vamos falar de mercado só, né? Bacana, obrigado por estar aqui. Muito obrigado. A gente está começando a semana, obrigado pela presença aí. Ô Edu, bom, vamos lá. A gente está começando uma semana, é que o programa fica gravado e existem reprises, né? Então a gente tenta passar um panorama mais amplo, né, para o telespectador que está assistindo, mas é inevitável a gente falar de alguns assuntos que estão acontecendo. E hoje, né, no programa, o dia que a gente está gravando aqui, a gente amanheceu com a notícia do final de semana, com as notícias do final de semana do conflito mais apurado no Oriente Médio. Mas aparentemente parece que o mercado não aderiu a isso e a vida está seguindo, pelo menos a gente tem um dia normal, bolsa em alta, dólar também, mas por outros motivos, a gente vai falar dos fatores aqui do câmbio e petróleo em queda. Eu pensei que fosse ter um dia mais atípico hoje. Na verdade, acho que o mercado estava na sexta-feira, na semana passada inteira, muito preocupado aí com a escalada da guerra, né, de Israel e Irã. E o que parece, né, que tudo indica que, assim, que a ofensiva que o Irã fez no final de semana foi meio paliativa, meio que jogou para a torcida, meio que para acalmar um pouco a população, né? Então, parece que foi tudo relativamente telegrafado, os mísseis, eu estava lendo, não eram os mísseis rápidos, eram mísseis lentos, não jogou os mísseis em nenhum lugar de Israel onde era populoso, né? Então parece que foi uma resposta mais para a torcida, bem, né, do que efetivamente é uma coisa de fato escalada da guerra, né? Agora, vamos acompanhar, né, assim, esses flertes de aumento de tensão de guerra, né, são sempre muito perigosos, né? Assim, por mais que essa resposta parece ter sido uma resposta meio calculada, né, estratégica, né, é sempre uma preocupação a mais para o mercado para ficar monitorando isso. O Edu, guerra sempre é guerra, né? No radar do investidor é preocupante, mas parece que o mercado sempre acompanha no sentido de eles ficam cenas dos próximos capítulos em relação às guerras, né? Estoura uma biribinha lá, o pessoal já fica atento qual que vai ser a reação. Mas pelo que a gente está acompanhando, a gente está com duas guerras no momento no radar, né, Edu? Tem a guerra lá da Ucrânia, esse Oriente Médio agora também, mas guerras anteriores, por exemplo, quando os Estados Unidos lá, da retaliação das Torres Gêmeas, parece que foi um pouco mais preocupante. Mas até então, pelo menos pelo preço do petróleo que a gente está vendo aí, que tudo continua no radar, né? Eu acho que continua voltado, Edu. O que você pensa aí? O mercado vai continuar se preocupando mesmo com a inflação nos Estados Unidos, que essa aqui é uma guerra sem fim, hein? Poxa, primeiro boa noite, né? Ou bom dia, dependendo de que hora você está assistindo esse programa agora, né? Como o Marco falou, tem algumas reprises, né? Prazer enorme estar recebendo um grande amigo meu, Dr. Roberto Reis, né? Fizemos faculdade juntos aí. Como é que você chamou ele aqui? Como é que é o apelido que você falou? É o Bob the King, Roberto Bob the King. Tem vários apelidos, esse é o que o horário permite. Esse é o que o horário permite, Mas o Roberto é um grande amigo, fizemos faculdade juntos, nos mudamos para São Paulo também, começamos a trabalhar no mercado financeiro no mesmo ano. Não. Sou mineiro, não tive essa sorte que o Eduardo teve, mas eu sou de Belo Horizonte. Ele fez faculdade comigo na UFMG, a gente fez engenharia no mesmo período. E, coincidentemente, a gente veio para São Paulo, pós-faculdade ali, começando a vida naqueles processos de trainee de banco, mais ou menos na mesma época. E aí, aqui a gente ficou bem mais próximo e acabamos ficando aí bem amigos, assim. Isso já tem bastante tempo. Desculpa, Edu, continua, por favor. Roberto Reis aí é um ídolo que eu tenho aí, artilheiro da noite em São Paulo, na época que era solteiro. Hoje em dia não, casado, a Zita, a esposa dele aí, uma pessoa que vai direto para o céu, enfim.
Isso aí. Mas voltando ao tema do mercado, o assunto da guerra, esse assunto da guerra vai ficar aí, ele está aí há muitos anos já, ele não... Talvez a escalada com o Irã seja uma coisa mais óbvia, né, uma coisa mais perigosa, mas o conflito na faixa de Gaza continuará tendo. Israel com os palestinos ali é um assunto que não tem fim nunca. Irã realmente é um negócio mais tenso, né, principalmente para o mercado de petróleo, e também com a possibilidade do negócio dar uma espalhada ali. A Rússia chegou a falar alguma coisa com relação ao Irã, né, que se o Irã fosse atacado, ou acontecesse alguma coisa com o Irã, ela teria que, se os Estados Unidos se envolvesse com o Irã, a Rússia teria que fazer alguma coisa. Enfim, teve algumas trocas de mensagens estranhas durante o fim de semana que aparentemente, né, pelo comportamento até do mercado agora de manhã, o mercado está ignorando isso daí. O mercado abriu subindo no início dessa semana, né? Hoje é dia 15 de abril, óbvio, né? Então, quem está vendo o programa em gravado aí, hoje é dia 15 de abril, o mercado está abrindo um pouco melhor, mas teremos muitas cenas dos próximos capítulos aí para a gente poder acompanhar nos próximos dias, né? Ô, Roberto, como é que você está fazendo? Como é que faz uma alocação? Ou qual a direção do dinheiro em momentos assim um pouquinho mais conturbados? A gente vai falar um pouco só, estou falando pontualmente em guerra, né? Para depois a gente pensar em falar de juros. Então, assim, tradicionalmente, né, quando tem uma guerra de grandes proporções, né, o dinheiro, né, vai fazer aquele movimento de flight to quality, né? Então você vê, normalmente as pessoas compram dólar, investem em treasury, ouro, e acaba que a curva longa de juros americana acabava fechando tradicionalmente, né? Essa guerra específica, né, assim, acho que o grande medo do mercado é que isso impacte de fato a produção e o preço de petróleo, né? E obviamente, se isso acontece, é mais inflação no mundo que está tentando se curar da inflação, vamos dizer assim. Então, no primeiro dinheiro, momento, né? Exatamente. Então, essa guerra, né, se ela escalar de fato e afetar a produção de petróleo, ela no primeiro momento, ela vai ser inflacionária por um mundo que está tentando domar a inflação e resolver esse Mas problema. Para o investidor, para onde o dinheiro conhecido brasileiro, vai né? para essas commodities, Então eu acho que nesse momento ela iria um pouco para as commodities, ela iria indo para a tecnologia, né? Então você pega as grandes 5 empresas de tecnologia dos Estados Unidos que não param de subir. Só sobe, né? Elas não têm muita correlação com o preço de petróleo, né? Não tem muita porquê. Então, eu acho que e a gente ia ter um capítulo mais um pouco do mesmo. O que ia mudar, de fato, provavelmente ia ser um pouco a decisão dos bancos centrais de cortar juros no curto prazo. Talvez isso ficaria um pouco sob cheque. Mas eu acho que isso é que seria a grande preocupação. Só lembrando que essas guerras, né, assim, guerra Rússia-Ucrânia, guerra agora no Oriente Médio, né, se elas continuarem como estão, eu acho que o mundo continua sem grandes teorias, né? Acho que essas guerras são esquisito falar menos importantes, né? Porque guerra sempre é uma coisa relevante, mas talvez seja menos impactante para o mercado financeiro. Agora, talvez a grande guerra que se um dia acontecer, aí eu acho que seria dramática para preços dos ativos e seria uma disrupção relevante, seria se a China de fato invadisse Taiwan. E aí há de se ver qual vai ser a resposta da OTAN e dos Estados Unidos. Aí eu acho que isso, de fato, mudaria muito a equação de preços no mundo. É difícil a gente falar, porque o mercado financeiro, ele tem o hábito de oscilar em momentos ruins. Quando tem tragédia, o mercado financeiro traz na estabilidade e aquele famoso sobe e desce, né? Isso. A gangorra, para quem opera no mercado financeiro, prefere momentos de turbulência. Só que a turbulência vem atrás, mascarada sempre com uma coisa negativa, né? O Edu, e aí, olhando isso, você que agora também está aí fazendo tocando o fundo, que você prefere um momento mais calmo para um gestor? Para um trader, um cara que é trader, é movimento de oba-oba. Para um gestor, começando com o Edu, queria que você respondesse depois também. Você prefere mais tranquilo ou você prefere esse tiro, porrada e bomba? Cara, esse negócio de gestor, o fundo nosso começa agora, né? Tá começando agora, ainda não tá rodando. O
Roberto já tem um fundo, depois eu vou até pedir para o Roberto contar um pouco da história do fundo deles aí, o fundo... Ótimo. Né, o fundo de ações. Merak é a Asset. Enfim, eu acho que para gestor, o legal sempre é ter tendência, né? Para o trader também, né? Você tem uma tendência de melhor ou de pior, óbvio que de melhor é mais fácil até, porque a volatilidade é mais baixa, eu acho que você consegue carregar as posições mais tranquilamente no momento de melhora. No momento de piora, o mercado fica muito mais agitado, e aí, puxa, muitas vezes você pode ser estopado no meio do caminho e ter que abandonar as posições. Então, para o gestor, eu acho que um mercado de melhora sempre é melhor, né? Para você poder carregar posições positivas. A minha consideração, que a gente tem falado sempre nos programas, né, Marco, que a gente faz junto, aqui na BMC News, é que eu acho que o mercado ficou muito tempo parado, né? Ele ficou muito tempo numa faixa de preço ali. Aqui, né? Aqui, lá fora está subindo, né? Subiu bastante. Mas o mercado brasileiro veio dezembro, né? O mercado melhorou no final do ano passado, mas esse ano a gente está parado numa faixa de preço há algum tempo, coisa de, 5 mil pontos para lá e para cá no índice, o dólar 10 centavos para lá e para cá, e se tivesse um rompimento nessa faixa de preço, acho que a gente poderia ter um movimento mais forte. A princípio, parece que a gente está tendo um movimento mais forte de pior, aí o dólar é mais pressionado, a Bolsa também não teve um ano bom até agora, muito por conta de Petrobras, mas não teve um ano bom até agora. Com um rompimento de faixa de preço, talvez a gente tenha movimentos mais acelerados, e acho que esse é o grande ponto que a gente tem que acompanhar aí no mercado, né, nesse mês, nos próximos meses. Bertô, você prefere o oba-oba ou mais tranquilo, mais calmaria? Olha, a calmaria é sempre mais fácil para já ficando mais velho também, né? Um pouco ficando mais velho também, né? A gente prefere um pouco mais tranquilidade. E também, obviamente, assim, até para o investidor final, né, que investe dos nossos clientes, os clientes de fundos de maneira geral, eles também normalmente não lidam muito bem com volatilidade muito alta, né? Então, assim, as pessoas normalmente assustam, alguns têm uma reação inesperada de resgatar no pior momento. Então, assim, às vezes para o próprio negócio e para a própria indústria, né, é muito mais fácil um momento relativamente normal, onde você consegue ter uma captação, a indústria consegue ver um fluxo mais calmo, sem grandes pânicos no mercado. Agora, pânicos eventuais, né, que fazem preços, né, no Brasil a gente teve vários momentos desses, fatídico lembrar daquele dia do Joesley Day que ficou marcado, né, são sempre grandes oportunidades para fazer dinheiro, né? Então, desde que você não troque a mão, desde que você acerte ali a ponta que você tem que fazer a operação, para quem tem um pouco de paciência, né? Os momentos de Covid, os momentos de crise americana, esse dia do Joesley Day, que foi um evento de Brasil especificamente, né? Quem teve um pouco de sangue frio naquele momento ali, conseguiu, de fato, multiplicar bastante aí seu patrimônio, né? Então eu divido isso. Eu acho que para a indústria de fundos a calmaria é melhor, acho que o cliente fica mais calmo, entende melhor o que está acontecendo, mas para você conseguir buscar retornos maiores, às vezes esses momentos de volatilidade extrema são os mais importantes para você conseguir de fato ter um posicionamento melhor e conseguir ter uma oportunidade de ganho de mais médio prazo. É mais difícil você falar para o telespectador, ou para quem não é do mercado financeiro, que é leigo, o cara ter paciência, né? Na Covid, por exemplo, parecia que o mundo ia acabar. Exatamente. O mundo ia acabar. No Covid o mundo ia acabar, em vários momentos, assim, a pessoa física ela acaba trocando muito pé, né? Isso é um capítulo, acho que pessoa física no mundo inteiro, mas muito particular também no Brasil, que onde a indústria, o mercado financeiro é relativamente novo no que diz respeito a investimento, né? Porque no Brasil a gente sempre investiu em Selic, CDB, etc, etc, e em alguns momentos da história o investidor foi forçado aí para equities, ativos de mais risco, né? Mas as pessoas físicas acabam, né? Assim, a gente mexe com renda variável, acaba investindo em bolsa, quando depois que passa no jornal que a bolsa subiu tantos % no ano, que está fazendo novas máximas, aí quando de fato você vê um fluxo de migração para renda variável, né? Acaba que o investidor ele nunca se sente confortável de falar, puxa, a bolsa caiu esse mês, os preços estão baratos, deixa eu me posicionar aqui. Pelo contrário, né, quando a bolsa cai, daquela aversão a risco, ninguém quer encostar. Então isso é um pouco do comportamento, né, de finanças pessoais que a gente vê
que é uma teoria errada, né, que é a reação errada da população, mas é como acontece e que a gente vê sempre essa história repetindo, né? Mas quando infla, né, a gente pode ver bolsa 100 mil pontos, aí tem aquele, né, a festa da um monte de gente falando, as pessoas começam, bolsa recorde de pontuação, e é impressionante, parece que a bolsa chama, né? Chama todo mundo. Aí no final do ano, nossa, bolsa 137 mil pontos no final do ano, perspectiva de 24 de estourar. Cara, mas impressionante. Na hora que todo mundo entrou, mais uma vez... A pessoa não aguenta no final de semana, no almoço de domingo com a família, ver o cunhado falar que comprou bolsa e a bolsa subiu e ele não. Aí começa a estar desespero, ele compra só para falar que tem, compra caro, né? Sempre aquele momento errado, assim, né? Mas eu acho que, assim, olhando para frente, né? O mundo hoje está um mundo muito mais complicado, né? Então, assim, tensão geopolítica, inflação, juros altos aí no mundo inteiro. Mas, por outro lado, a gente vê várias boas oportunidades de negócio, né? Então, assim, ativos que a gente acha que estão barato, que provavelmente não vão ficar nesse patamar de preço, mas que o momento ainda é muito complicado, né? Então, você pega, assim, o momento externo é muito complicado, o momento interno ele é relativamente complicado também, como às vezes a política não está muito encaixada com o mercado financeiro, com o macroeconômico. A gente está saindo ainda de uma Selic muito alta, ainda está muito alta, né, que afasta um pouco os investidores para risco. Mas eu acho que olhando em uma perspectiva maior e com um pouco mais de serenidade, você vê bons preços ou bons momentos de entrada para o investidor que ia se alocar por os próximos, sei lá, 1, 2, 3 anos. É assim que a gente está vendo o mercado lá. Edu, oportunidade está faltando para a Bolsa. Eu estava dando uma olhada semana passada, por exemplo, a amplitude do índice, mesmo encaixotado, como você falou, do índice Bovespa, né, o índice futuro, no caso, ele oscila 4% por semana, 5% por semana. É um sobe e desce. Então, acho que falta um pouquinho também um pouco de vontade para o investidor, que é leigo, um pouco de vontade de querer aprender também, porque mesmo na calmaria o cara consegue surfar uma ondinha aí, não consegue não? Será que tá rodando isso tudo, Marcos? 6 mil pontos por semana? Pô, ele foi, essa semana, por exemplo, entre passada, máxima e mínima, ele foi do 127 para o 131.500. Então, 4 mil pontos. Enfim, 3, 4% na semana, acho que é a volatilidade dele, mas historicamente a volatilidade está baixa do dólar, dos ativos brasileiros de uma maneira geral. A volatilidade do último período aí de 12 meses foi bem mais baixa na comparação, né, com a volatilidade histórica do dólar, é uma coisa perto de 14%, 15% ao ano, o índice é 25 a 30%, o dólar no ano passado foi 10% e o índice, eu vi a semana passada, e o índice foi acho que 16%. Quer dizer, foi bem mais baixo. Está bem mais baixo do que o histórico. Mas, enfim, acho que tem oportunidade sempre, o mercado sempre vai ter oportunidade. Na piora, na melhora, vai ter sempre alguma coisa acontecendo, né? Vai ter sempre alguma coisa. Ninguém quer perder. Para perder ou para ganhar, é para todo lado. Mas sempre tem alguma coisa acontecendo. A dificuldade é que eu não consigo ver muito o horizonte. Eu acho que esse que é o assunto também que a gente podia botar o Roberto na baila ali. É que, poxa, eu não vejo muito horizonte, eu não vejo, poxa, a gente aqui, o Brasil tá a bola da vez aqui por causa disso, nós vamos andar. Eu não enxergo isso, eu não consigo enxergar esse, sabe, porque a Bolsa vai para 200 mil pontos, por que a Bolsa vai para 200 mil pontos? O que está acontecendo de diferente aqui que faria a gente ter uma vantagem, faria o PIB, sei lá, crescer 3, 4% ao ano de maneira sustentável? Eu não enxergo isso, por isso é para mim muito difícil. Para mim tem sido muito difícil manter posições ativas aí compradas em bolsa. É porque eu não enxergo isso, porque acho que está bagunçado. Mas queria saber a opinião do Roberto aí sobre isso também. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer assim, eu vou para o intervalo. Na volta, o Roberto responde essa pergunta, Roberto Reis, da Merak Capital, que está aqui participando com a gente hoje. Então, primeiro intervalo de 2 minutos, já retornamos, continue aqui com a gente. Muito bem, estamos de volta aqui no Conexão Mercados. Eduardo Boixá, Roberto Reis da Merak Capital aqui
com a gente na noite de hoje, falando de mercado financeiro, batendo um papo. A gente começou entrando no assunto de futebol aqui, mas não vamos nem prosseguir, porque o Roberto falou de América Mineiro, já tem Vasco, chega, não, vamos voltar para o mercado financeiro. Tá mais Robertão, fácil. uma pergunta que o Edu falou para você no final do último bloco. Horizonte, né? Horizonte, né? Como é que você está chegando no Horizonte Brasil, Horizonte Mundo aí? Ele falou que tem dificuldade de ver o Ibovespa a 200 mil pontos, né? Fiquei até meio preocupado aí com a afirmação, mas eu também tenho dificuldade de ver 200 mil pontos. Não, 200 mil, cara, ó. Tchado vendi. 200 mil. Na verdade, assim, né, dá para responder essa pergunta de vários ângulos, né? Mas vamos tentar misturar um pouco de tudo aqui. Primeiro que, assim, falar do índice especificamente, eu acho que é muito difícil, porque se a gente pegar nos últimos 2, 3 anos, né, assim, o que performou bem no índice, né, foi Petrobras, performou bem uma ou outra commodity também, e o setor financeiro ele teve uma recuperação muito boa. Banco do Brasil, os grandes bancos, com exceção de um ou outro, tal, mas de forma geral os bancos performaram muito bem, o setor financeiro performou muito bem. Então, assim, e esses nomes são os nomes pesados no Ibovespa, né? Então, porque Vale só pancada. Vale performou muito mal, tal. E mesmo se a gente projetar, falar, vamos pegar o que performou muito mal, projetar para frente que vai valorizar, tal, muito difícil carregar o Ibovespa até 200 mil pontos, né? E na verdade, pelo menos na nossa opinião lá, assim, a grande assimetria das ações da bolsa que estão baratas, tal, acaba sendo um pouco o setor de consumo, falando de uma forma mais ampliada, o setor ligado à atividade doméstica brasileira. Então essas empresas, quando a gente olha, tem várias dessas que a gente acha que tem capacidade de dobrar, que o valuation está muito destruído, né? Só lembrando, a gente veio de um Brasil de juros muito baixos, a inflação voltou a subir muito, a renda das famílias despencou, o crédito começou a ter problema, as famílias tiveram dificuldade de tomar crédito, os juros ficaram maiores, a inadimplência ficou alta, e gasolina subiu muito, várias outras coisas subiram pós-Covid, né? E o que aconteceu ao longo do tempo foi que a renda disponível das famílias ficou muito ruim. Então agora a gente está num momento onde começa a ver sinais, né, o crédito começa a aumentar na margem, a gente começa a ver sinais que a renda disponível das famílias deve melhorar. A renda disponível das famílias melhorando, obviamente impacta direto nas empresas que são mais ligadas ao consumo doméstico ou um pouco das empresas brasileiras que elas são mais ligadas à economia doméstica como um todo. Então essas empresas a gente está otimista e a gente acha que elas vão performar bem, pelo menos o ponto de entrada do preço dela está muito interessante na Bolsa. Agora quando a gente olha Brasil, e aí a gente começa a ter uma discussão mais macro, né, Ibovespa, realmente é muito difícil, porque assim, Brasil, querendo ou não, ele está aí crescendo em torno de 2% já há alguns anos, independente até do patamar dos juros, né? Assim, o juros está alto, o juros está baixo, o Brasil está meio encaixotado ali num crescimento de 2%, que não é muito ruim, mas também longe de ser bom. E quando a gente olha Estados Unidos, né? Estados Unidos está com um crescimento muito maior do que o nosso já há muito tempo, e tem atraído dinheiro do mundo inteiro para lá, né? Então, assim, hoje, consenso, qual foi o melhor lugar, ou qual é o melhor lugar, qual é uma pergunta mais difícil, né? Mas qual foi o melhor lugar para se investir no mundo nos últimos anos? Todo mundo vai falar Estados Unidos, né? A Nasdaq, as empresas de tecnologia, e de fato ele foi o grande dreno de liquidez, né? Então assim, toda a liquidez do mundo acabou indo para isso. A gente discute aqui no Brasil, quem comprou Nvidia, quem comprou Google, quem comprou Nasdaq. Ninguém. Ou poucas pessoas. Poucas pessoas, mas assim, você vê já uma recorrência desses nomes muito grandes nas famílias, né? Então, essa discussão, isso acabou roubando dinheiro de todos os países emergentes, né? Você pega a China, que os BRICS, que lá atrás a gente era grande aposta como país emergente, como país de crescimento, né? O que a gente vê hoje em dia, China, teve relatórios aí recentemente falando que China é uninvestable, né? Não dá para investir em China a preço nenhum, que também eu acho que é um outro absurdo, mas a questão enquanto os Estados Unidos, né, especificamente o Nasdaq, as empresas de tecnologia tiverem com esse crescimento muito alto, é muito difícil do Brasil voltar a atrair recursos para ele, né, para o país. Então você imagina, só para completar assim, um americano que está lá sentado, um investidor que mora lá em Nova York, mora na Califórnia, e ele fala, vou investir. Aí ele olha lá, tem os Estados Unidos aqui que eu conheço, entendo mais ou menos, mas estão falando que é legal investir no Brasil. Vamos
por quê, entendeu? A gente cresce menos do que ele, nosso marco regulatório é mais complicado que ele, nossa política está relativamente complicada também. Então, por que vai motivar um investidor americano a jogar o dinheiro, sair do dinheiro dele dos Estados Unidos e jogar para o Brasil? Nesse momento é meio quase impossível da gente ver isso. Então, assim, mesmo por diversificação, não faz muito sentido. Mas, obviamente, assim, isso é a história como ela foi contada até hoje, né? Não sei como é que essa história vai ser contada nos próximos 2, 3, 4 anos. Mas, de fato, que eu acho que, assim, os países emergentes, especificamente o Brasil, países emergentes estão numa situação muito mais complicada, aqui você envolve Rússia, você envolve África do Sul, você envolve Índia, que está com valuation muito caro, e tem um marco regulatório pior do que o brasileiro, se envolve China, que está nessa tensão de que pode invadir Taiwan ou não, Turquia e tal. Ah, tudo bem, o Brasil é o mais bonitinho dos emergentes, é o mais bonitinho dos emergentes. Mas não por isso vai falar assim, poxa, eu quero continuar investindo nessa classe de emergentes que não perdeu tração, né? Ela deixou de ser uma fonte de crescimento, uma fonte de riqueza. Mas, obviamente, o Brasil tem suas vantagens, né? Não está em guerra nenhuma, pelo menos, que continue assim, né? Que não faça não se envolva muito nessas discussões lá de fora. A gente tem vantagens competitivas de commodities, etc. Mas nesse momento, quem está interessado em commodities? Né? O mundo se migrou muito para tecnologias e coisas, a inteligência artificial, comer, né? etc. Mas tem que comer, né? Mas aí o ponto é assim, a demanda marginal ela não cresce muito. Entendeu? Então, assim, os preços ficaram relativamente exponencialmente estáveis. Não tem muito para crescer. Então, e enquanto você tem essas tecnologias, cada semana descobre uma tecnologia nova, etc., uma dependência de tecnologia, as coisas estão crescendo numa espiral muito diferente da nossa aqui. Mas não é por isso que eu não acho que tem oportunidade. Você vê assim, mesmo ano passado, todo esse discurso que eu fiz aqui era válido para o ano passado. Mas no final do ano, a Bolsa acabou rendendo mais do que o CDI, quase o dobro do CDI. Com todas as 2 meses aí no final do ano. Exatamente. Então, o que eu acho é que assim, o preço dos ativos brasileiros, principalmente essas empresas ligadas a consumo, que sofreram mais aí nesse pós-pandemia, está extremamente interessante. Tem um momento muito bom. Mas assim, é difícil hoje pontuar alguma coisa que vai acontecer de Brasil que a gente vai ver essa bolsa subir 50%, 100%. Alguma coisa externa, né? Ou alguma coisa que não esteja nos preços e que amanhã esteja no jornal que a gente hoje não consegue imaginar. Mas assim, na continuidade, eu acho que o Brasil é um carrego de leve ali, um pouco melhor do que talvez seus peers, por uma questão até da economia brasileira, mas obviamente é um carrego relativamente frágil, né? Assim, a gente, com essa discussão que a gente teve de inflação dos Estados Unidos na semana passada, você já vê bancos relevantes, né, economistas relevantes brasileiros já discutindo, talvez a Selic não vai perder os 2 dígitos, talvez vai ficar ali limítrofe. Ali era 9, agora 9,5, né? Já tão... Então, obviamente, isso tudo vai impactando um pouco a Bolsa e o humor dos investidores, né? Então, essa migração de volta dos investimentos, dos investidores de renda fixa para renda variável, ela está acontecendo, mas tímida, né? Não tem uma urgência para se fazer isso. O carrego do CDI ainda é muito gostoso no Brasil. Mas, assim, a gente vê gradativamente uma oportunidade e eu até acredito, de fato, que, assim, que a Bolsa ela tem condições de bater o CDI brasileiro olhando para 12, 24 meses acima. Com emoção? Com emoção. Como foi ano passado, talvez a gente superou. Mas, de modo geral, você está neutro, então? De modo geral, a gente está alocado em Bolsa brasileira, não neutras, talvez um pouco acima da média, por a gente entender que, aí eu não falo bolsa, eu falo algumas empresas, né, que elas estão com um risco-retorno de preço, né, um momento muito atrativo, convidativo. Então a gente está alocado, mas assim, a gente, sem esperar que, que vai sair um trigger, que a Bovespa vai subir 30% nos próximos meses. Esse cenário, hoje, com os fatos na mesa, eles estão totalmente descartados. Roberto e Edu, assim, quando a gente teve uns movimentos que aconteceram nos últimos anos, né? Eu acho que cada economia, cada país passou a olhar o próprio umbigo. Primeiro fazer a lição de casa, sobreviver, né, a si próprio, para depois ver o que vai acontecer no resto do mundo. A gente vê as principais economias, Estados Unidos, China, acabaram partindo para esse caminho. Aí esse crescimento, talvez, que o Edu falou, desse potencial de bolsa, né, que eu também acredito muito improvável, essa pontuação, porque eu também não vejo nenhuma empresa favorável a isso.
Mas que olhando assim, muito de forma superficial, porque tudo fica na questão do se, né? E tudo depende de várias coisas, mas entender se uma economia, por exemplo, essas grandes economias de primeiro mundo, adotar, por exemplo, o país como uma menina dos olhos, como a Argentina, lembra que da brincadeira agora no final, no que a China adotou a Argentina e a Argentina deu um boom, é alguém olhar o Brasil, olhar a nossa economia, estamos falando de Brasil, falar, poxa, eu acho que está valendo a pena um pouco mais a gente falar ou investir no Brasil, levar empresas para lá. É o americano acordar tomando café da manhã, poxa, vamos colocar no Brasil. Só que para isso precisa de uma estrutura um pouco fiscal um pouco melhor. Talvez seja esse um caminho. Então, resumindo, e é a opinião do Edu e depois queria a sua, é assim, eu acho que a estrutura Brasil, como sempre teve, muito mais uma estrutura política atrativa do que propriamente a economia em si. Como é que você enxerga isso, Edu? São vários assuntos aí, né? Que na verdade tem que envelopar. São vários assuntos. Eu acho que com relação a o americano olhar para a gente aqui, trazer negócio para cá, a gente, no atual tabuleiro geopolítico, no jogo que está se desenrolando no mundo, a gente não está se alinhando aos Estados Unidos. Né? A gente está alinhando China e Rússia. Né? O atual governo brasileiro tem uma predileção por China e Rússia. Já Mas falou. Mas aí a gente está falando uma questão mais esquerdinha, é isso? Nós estamos indo mais por esse caminho. Jogando mais pela meia esquerda. Dando apoio para o BRICS, né? O BRICS a intenção do governo, né, é talvez fazer o BRICS ser mais relevante, trazendo outros países periféricos para entrar nos BRICS, Irã, enfim, países também que são fora do eixo ocidental, vamos dizer assim, das economias do Ocidente, aqui, das democracias, a palavra está tão em voga aí, das democracias ocidentais, a gente está meio que alinhado mais para o outro lado. Então, acho que o americano, né, o investidor americano, o governo americano olha para a gente e fala, hoje a gente, numa escala de 0 a 10, a gente é um 4 para eles hoje, né, sobre o ponto de vista de amizade ali. E o que está acontecendo? Quem está se beneficiando muito com essa política? México. Né? México está dando uma pancada com relação ao investimento, com esse negócio do nearshoring, né, que é trazer, né, tirar da China e vai botar onde? Poxa, o México está do lado ali, faz fronteira, é um país amigo, né, com grande influência dos Estados Unidos em cima. O México está se beneficiando bastante com o investimento. A gente poderia estar levando um pouco mais de dinheiro nessa troca. Acho que não levaremos, né, porque a gente não está se alinhando a isso. Então a gente está deixando para trás. Esse cavalo está passando encilhado e a gente não está entrando por uma coisa que a gente, né, que o brasileiro, né, que o Brasil nunca foi. O Brasil, não estou falando especificamente desse governo agora, mas também no governo do Bolsonaro também, e antes dos outros governos do PT. O Brasil sempre foi aquele que é amigo de todo mundo no mundo. Né? Nunca ficou naquela de escolher lados, né? Recentemente, escolher lado, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, foi um conflito que o Brasil participou. Ditadura militar, a gente se alinhou mais, né, com os Estados Unidos, mas depois disso, depois da redemocratização, a gente vem caminhando, conversando com todo mundo, né? Acho ruim quando a gente começa a tomar um lado, acho que não é necessário. A gente pode ser, inclusive, uma balança, né, nessa questão geopolítica. Um país grande, com população grande, enfim, que poderia ter uma posição mais neutra nesse sentido, e com isso beneficiar de ter uma posição mais neutra, de ser amigo de todo mundo. Porque sendo amigo de todo mundo, você faz negócio com todo mundo, obviamente. Acho que então tem menos dinheiro que foi direcionado aí dos Estados Unidos para cá, e acho que isso, né, meio reversível. Acho que a gente não vai ver esse dinheiro vindo para cá, não. E quando eu estava falando do dinheiro do americano, eu estava falando do investidor de bolsa, né? Sim, de bolsa. Mas, por exemplo, ano passado, se a gente olhar, nos últimos anos, o FDI, assim, ele foi bem positivo até no Brasil, né? Então, assim... O FDI, Roberto, só fazendo um parênteses, FDI é Foreign Direct Investment, o investimento estrangeiro direto, né? O pessoal que está assistindo aí... Não, para o pessoal que está assistindo aí poder fazer disclaimer. Porque, na verdade, é investimento na economia mesmo, né? Quando alguém vem e compra uma planta ou fala que vai investir num porto, etc, etc, etc. Isso até foi positivo. Mas positivo também vindo de uma base irrelevante, né? Poderia ter sido muito mais, né?
Agora, eu também concordo, né? O Brasil não tem nada a ganhar nesse debate de ideias jogadas e dito pelo não dito, de posicionamentos, vamos dizer assim, não estruturados e não pensados, né? A gente vê, eu acho que talvez esse é um erro desse governo Lula, como também foi um erro do governo Bolsonaro, essa mania de falar coisas super importantes sem pensar mesmo, de fato, o impacto das palavras, né? Então, o cara fala, dá uma opinião de guerra, dá uma opinião disso, daquilo, quando que a gente vai ganhar com aquela opinião? O que a gente... Na verdade, a gente só tem a perder, né? Então, acho que o Bolsonaro fazia muitas declarações que a gente até brincava, deixa ele calado é melhor. Sim. E esse governo Lula também, o Lula continuou na mesma toada também, fazendo outro dia questões de inteligência artificial, né? Várias bobagens que... Também que o Israel falou... No primeiro de Israel, que no primeiro momento um ou outro pode até achar engraçado e tal, mas na prática o país só perde com aquelas declarações. Fica calado e são assuntos que não é para brincar, né? São assuntos sérios, que a gente é totalmente irrelevante nesse contexto, então a gente tem que tomar... Eu acho que o Brasil, falta a gente ter consciência da nossa irrelevância e pensando na nossa irrelevância no contexto global, como que a gente tira proveito dela, e a gente está fazendo o contrário. A gente tenta ser relevante, sendo que a gente é totalmente irrelevante, e a gente acaba se perdendo oportunidades com essas declarações. Essa que está acontecendo. A gente não participa, não participa de 2% do comércio mundial. Só para um dado... E aí briga, para mostrar o tamanho da nossa importância no mundo. A gente não tem 2% do comércio mundial. No exército, quando eu fiz exército, tinha uma palavra que chamava moita, que era o cara que era... E quando a gente entrava lá, o cara falava o seguinte, olha, vou te dar um toque, seja moita. Porque o moita é o cara que ninguém percebe, ninguém vê e sai logo no começo, na primeira baixa, né? Porque primeira, segunda, terceira baixa. Historicamente, quanto mais aparecia, pior era. Os países que se posicionavam fora das guerras, ou ficavam meio que olhando, meio amigos de todo mundo, eram os países que nas épocas de pós-guerra mais se davam bem economicamente, né? Então, assim, o Brasil tinha tudo para ficar nisso. Fica ali na banheira, quietinho, agrada um, agrada outro, não se envolve muito. Os Estados Unidos é isso, pô. Os Estados Unidos, o grande boom dos Estados Unidos, depois da Primeira Guerra. A Primeira Guerra ele entrou só no finalzinho. Enquanto todo mundo estava se matando, ele estava dando arma para os caras e industrializando. Ele entrou no finalzinho, ganhou a guerra e foi o grande boom dos Estados Unidos. Foi feliz. Mas essa polarização está matando o país, né? Essa polarização faz tempo já que está matando o Brasil. Ela está matando e, assim, o problema todo que eu vejo é... assim, obviamente a gente fica flertando com essas questões muito relevantes de acabar com a democracia, né? Tinha ataques à democracia no governo Bolsonaro e continua tendo ataques à democracia nesse novo governo. Cada um no seu estilo, né? Acho que cada um tem seu estilo, mas se você pensar, quem está enfraquecendo de fato é a democracia, né? Como um todo, né? E o que eu acho mais sério e mais triste é que, assim, as oportunidades vão passando ao longo do tempo e o Brasil acaba ali na mesma discussão de 20 anos atrás. Assim, a gente, né, quando a gente pensa lá, puxa, lá na Califórnia, lá no Vale do Silício, estão pensando em inteligência artificial e vários temas legais, inteligentes, que o Brasil poderia estar, de alguma forma, tentando se beneficiar, né? E não, a gente começa aqui no fronte político, a gente está discutindo ainda de novo... política de preço da Petrobras, parte fiscal pela milésima vez, teto de gasto do governo, política fiscal, interferência do governo no Banco Central ou não, se ele é independente de fato ou não é. O mesmo assunto. Papel do BNDES na economia brasileira, se é mais assim, Então, assim, sabe, a gente volta a discutir retóricas que a gente já discutiu há 5 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, que são importantes para o futuro do país, sem dúvida nenhuma. Mas ninguém traz uma coisa legal e nova para discutir. A gente fica um governo tentando desfazer o que o outro fez, o que o outro fez, o que o outro fez, tentando mostrar que esse é o caminho, etc, etc, etc. E, na verdade, o que está acontecendo, a gente está perdendo tempo no contexto global. Assim, né, as empresas estão lá fora, estão crescendo, estão vendo tecnologias, estão vendo novos mercados. E a gente está aqui discutindo meio arroz com feijão, as coisas que eram temas há 20 anos atrás, e não sai do lugar, enquanto isso os outros países estão lá na frente, e a gente está cada vez mais dependente. Né? Exatamente. Mim, isso aí... Ô, Edu, deixa eu só para continuar a conversa, só vou dar aquele break de 2 minutinhos, já volto com você, tá ok? Fechado. Então, 2 minutinhos, a gente está conversando com o Roberto Reis da Meirac Capital, Eduardo Boixá, aquele intervalo, já voltamos com a última parte do Conexão Mercados. Continuem com a gente.
Bom, estamos de volta com Conexão Mercados. Roberto Reis, da Mirac Capital, aqui com a gente. Eduardo Boixá, o fundo, diretamente do seu... Ó, não tá praia hoje, não, geralmente ele não adotou. Podia colocar o visual da praia para fazer inveja pra gente, né? Mas não, ele respeitosamente deixou o logo da firma. Edu, tá chovendo aqui, pô, tá chovendo. Por favor, continue o seu raciocínio que eu interrompi antes do intervalo. Só completando ali o que o Roberto comentou sobre... Né, o Brasil está parado no tempo, né? São muitos anos aí, acho que desde o Plano Real que a gente não discute nada muito relevante. Óbvio, né? Tivemos avanço, aí, lei de responsabilidade fiscal, independência do Banco Central. A gente teve muita coisa aí que foi feita no período, mas é sempre aquele negócio, foi feito e aí 10 anos depois troca o governo, aí o governo fala, não, mas aí isso aí estava errado, vamos refazer um negócio que já está rodando e que está funcionando. Para mim o pior de tudo é isso. O Brasil insiste em mudar as coisas que estão funcionando. E para mim fica muito evidente no debate nacional, e até conversei essa semana nos meus grupos de WhatsApp aqui, que o grande objetivo do brasileiro médio hoje no Brasil, cara, o brasileiro médio, típico brasileiro, é o quê? É ir embora do Brasil. A conversa sempre gira em torno disso. Porque eu vou para Portugal, ou eu consigo ir para o Canadá, nos Estados Unidos eu vou trabalhar, e não sei o quê. E muita gente mandando dinheiro embora, quem pode está mandando dinheiro embora, quem pode, né, a classe média alta e a classe alta, que tem mais dinheiro, obviamente, botando o filho para estudar fora do Brasil, não quer que o filho estude mais nas universidades brasileiras, porque, teoricamente, de fato, as universidades brasileiras foram, né, ao longo dos últimos anos, aí, tomadas, vamos dizer assim, aparelhada é uma palavra forte, mas é o que aconteceu, né? Foram mais tomadas pela esquerda, ou seja, você não tem mais uma liberdade de pensamento dentro da universidade, das universidades, principalmente das universidades públicas, que sempre foram as principais universidades do Brasil. Eu me formei numa universidade pública, eu e o Roberto fomos na mesma sala, fizemos uma universidade federal em Belo Horizonte, né, a Universidade Federal de Minas Gerais, nos formamos em universidades públicas, e o eixo do pensamento brasileiro, o eixo da elite brasileira, elite intelectual brasileira, não estou nem falando de dinheiro, não, estou falando da elite intelectual, quem pensa, quem vai trazer resultado, quem vai fazer o Brasil inovar e gerar renda, e gerar PIB, essa galera não está ficando no Brasil, os melhores nomes estão indo embora, né, os melhores brasileiros, né, melhores brasileiros no sentido de inovação, de criação de PIB, de geração de riqueza, essa turma está indo embora. Eu acho que isso é muito triste, e vai ter um impacto muito grande, que a gente não mensura hoje, né, mas terá um impacto muito grande nos próximos anos em PIB no Brasil. Não tem a menor dúvida que nosso PIB é potencial, provavelmente, né, nunca vi nenhum estudo sobre isso, mas provavelmente é bem mais baixo hoje do que era há 10, 15 anos atrás, por conta da saída dos principais cabeças do Brasil para fora do Brasil. Você falou faculdade lá em Minas, tem uma amiga da minha filha, está fazendo faculdade numa universidade lá em Federal, lá em Minas. E ela começou agora, no começo do ano. E inclusive ela está voltando para São Paulo, agora porque está de greve. Só que não tem prazo para terminar a greve. Ela falou, pô, acho que eu vou desistir, porque como é que eu vou fazer? A faculdade fica em greve, aí eu fico sozinha lá, enfim, tem toda essa... na época de vocês também tinha muita greve lá? Teve, né? A gente teve uma greve grande. Teve uma grande, Pegamos, acho que teve uma greve de uns 4, 5 meses. Copa do Mundo, não foi? Lembra? Cara, providencial essa greve, hein? A Copa do Mundo, pô, que greve boa. Foi grande. Nós ficamos uns 4, 5 meses de greve, acho. Nós fizemos 3 períodos que é o período, né? O semestre. Nós fizemos 3 semestres em 2. Nós tivemos que recuperar. Aí teve aula Natal, aula Réveillon, teve aula todo dia. Bom, Roberto, deixa eu te fazer agora 2 coisas que a gente acabou conversando aqui e queria que você desse uma observação, uma ênfase um pouco maior. A primeira, inteligência artificial para os investimentos. Como você está enxergando, é um concorrente que você vê hoje, essa inteligência artificial para gerir carteira, para indicar a alocação de capital, o que tem sido um movimento até alguns comparativos de fundos, né? Olha, esse é um fundo de inteligência artificial que está ganhando de um fundo de inteligência humana. Como você está enxergando esse movimento, essa introdução no mercado financeiro?
Eu acho que ainda é relativamente novo, né, no mercado financeiro, e a gente ainda tem muita dúvida como que vai ser, de fato, quando tiver implementado, né. A tecnologia nos investimentos, na gestão de fundos, gestão de investimentos, ela já é muito presente, né, assim, você tem fundos quantitativos que já analisam, sei lá, vamos supor que vai sair um dado do petróleo agora 2 da tarde, ou um dado de inflação. Né, assim, já tem vários programas e robozinhos que vão interpretar aquele dado muito mais rápido do que nós aqui, pessoas físicas. Então, você vai estar olhando no seu computador lá, blipou o dado, saiu o dado, virou público o dado. A maquininha ela já vai ter parâmetros para olhar aquele dado e negociar aquele dado na sua frente. Né, e já tem até empresas que migraram seus computadores para ficar do lado dos computadores das bolsas do mundo, principalmente da bolsa americana, para ganhar milésimos de segundos de trading na frente de outros. Mas acaba que são estilos de gestão, né? Então, assim, esse fundo, ele vai outra coisa, Roberto, ele vai operar. Também não quer dizer que vão ganhar dinheiro, né? Só porque saíram na frente, não quer dizer que vão ganhar dinheiro. Não vão ganhar. Eu acho que é um grande erro que a galera. Então, assim, você tem. Agora, eu acho que essas tendências disruptivas, né? Assim, elas. É a famosa, assim, veio o e-mail. Com o e-mail, na época, a gente achava que o carteiro não ia existir mais, que o correio não ia existir mais. E, de fato, assim, o que a gente vê é que, poxa, o e-mail, né, ninguém vive hoje aqui sem e-mail, sem WhatsApp, sem essas formas, né, modernas de comunicação, mas, assim, ainda continua o carteiro, ainda continua o correio, né, ainda continua esse outro tipo de gerência, esse tipo moda antiga de fazer negócio, né. Então, assim, eu ainda não sei, sinceramente, como vai ser impactado os nossos investimentos aqui. Mas, assim, se você pensa assim, na análise, talvez você estiver fazendo uma análise trivial e que as coisas sempre vão voltar à média, talvez esse modelo de inteligência artificial ele vai funcionar muito bem. Mas tem coisas que eu acho que só o ser humano é capaz de interferir no modelo. Então, eu me lembro muito bem, assim, naquela época de pandemia, que estava todo mundo em casa, online, que a gente foi para o mundo online, né, obrigatoriamente, eu vi uma palestra. E um cara que morava na Califórnia viu uma palestra que foi feita aqui no Brasil, assim, era de um grupo brasileiro que estava organizando essa palestra. E aí ele perguntou para o cara, que era um investidor global, ele perguntou para o cara, falou assim, pô, mas o que você está achando desse mundo? O cara falou assim, olha, eu estou achando o máximo, porque eu estou muito eficiente. Assim, hoje eu estou aqui na Califórnia, eu faço uma reunião online com a Europa de 1 hora, eu desligo da reunião, faço uma reunião online com o Brasil de 1 hora, faço uma reunião de um cara que está, sei lá, no Oriente Médio, e não sei o que. É muito eficiente. Mas eu acho que ao longo do tempo eu vou cometer erros por causa dessa eficiência. Isso que o cara estava falando. E aí ele estava falando assim, porque tem coisas na vida que você tem que... A vivência, de fato, ou a experiência que você tem, ela é muito mais importante ou muito mais sutil do que a velocidade ou o fato de você estar aqui online fazendo, né, o Eduardo está em Florianópolis, a gente está em São Paulo, estamos aqui fazendo esse bate-papo. Mas ele começou a citar exemplos, assim, nossa vida de analista, por exemplo, de empresas, né, que a gente vive isso, de entender o modelo da empresa, se ela está indo bem, se ela não está indo mal. Então, assim, eu ainda sou meio modo antigo, ainda gosto de visitar as empresas que eu invisto. Então você vai na empresa, você sente o humor que você sente na empresa. Isso é raiz, você vai ver coisas assim básicas, assim, que parece até brincadeira, sabe? Assim, a forma que a recepcionista te atende, o respeito que ela tem com os outros colegas, quantas vezes o telefone toca para ela atender, o clima da empresa, se é um clima legal ou não é, se é um clima de responsabilidade, se é um clima focado, se é um oba-oba danado. Esse tipo de coisa, a inteligência artificial, por mais que ela comece a superar, ela nunca vai ter essa sutileza para pegar. E às vezes no mundo, né, eu estava vendo outro dia até um vídeo um pouco do Elon Musk falando sobre isso, né? Muitas vezes, assim, não eram as contas matemáticas ou o modelo matemático mais refinado que fez você ganhar dinheiro. Muitas vezes teve um certo intuição, teve um momento que você falou assim, olha, aqui eu vou tomar esse risco, porque ele vai valer a pena. E esse tipo de coisa, talvez ele é muito difícil de ser quantificado num modelo totalmente eletrônico e de computador, vamos dizer assim. Então eu acho que vai ter interferência, a gente vai ter que aprender a mexer com essa tecnologia melhor, a gente vai ficar mais esperto, etc, etc. Mas
a gente sempre vai ter ali uma sutileza, um ângulo novo que você vai ver no mundo dos investimentos, que talvez a inteligência artificial, por ela só, ela não vai te dar. Então, em outras palavras, eu falo assim, pô, o computador é maravilhoso, mas todo mundo trabalha no computador, todo mundo trabalha, mas ainda não dispensou o ser humano. Então, eu não sou muito preocupado, assim, com essas calamidades, sabe? Isso me lembra um pouco, acho que é revolucionário, sem dúvida nenhuma, mas me lembra um pouco o bug do milênio, sabe? Que todo mundo estava esperando que acontecesse. Bug do milênio, 2000. Se preparou e não foi nada, entendeu? Esse ataque do Irã também foi um meio... tal. Então, eu ainda acho que assim, a gente vai trabalhar em harmonia e no final das contas vai ser mais uma ferramenta que a gente vai ter para melhorar a gestão dos fundos, todo mundo vai conseguir fazer isso. Então, vamos ver, assim, essa história, né, essa revolução que a gente vai ter de inteligência artificial, né, como foi várias outras revoluções industriais que a gente já viu, ela está para acontecer e vamos ver como é que a gente vai superar. Mas, para mim, no mundo dos negócios, em investimentos especificamente, eu acho que vai ser bom, uma ferramenta a mais, mas nada vai suprir um pouco do que a gente faz, assim, do bom senso, da discussão, da hora de tomar o risco correto, de saber entrar na posição, saber entender e analisar o que está acontecendo. Porque essas inteligências que já existem no mercado financeiro de forma aprimorada há muito tempo, existe o famoso backtest. Então, se eu pegar daqui para trás e olhar aquele movimento, vai me dar alguns padrões. Então, sei lá, um exemplo, o grafista Eduardo Boechat, que gosta do gráfico aí. Quando muda a média, cruzou uma média lá, sinal de alta, vai cair, vai subir. A questão é que o backtest de hoje para trás, ele funciona tudo. Né? A questão da percepção da pessoa, do ser humano, é daqui para frente. O que eu vou calibrar, o que eu vou fazer para aqui? Só que para isso acontecer, aí entra a barba branca, aí entra o cabelo branco, porque assim, essa sensibilidade humana, ela só vem com o tempo. Certo, Eduardo Boechat? Então, eu concordo com ambos aí, e tem mais um detalhe. A gente aqui, como gestor, como trader, né, a gente é bombardeado de informação o tempo inteiro, né? A gente, né, o que a gente lê durante o dia é muita informação que a gente lê, de tudo que é tipo de notícia, né? A gente fica antenado o tempo todo. E eu percebo muito, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A gente trabalha, eu e o Roberto já trabalhamos juntos há muitos anos e a gente se conhece há muitos anos. Nós temos muitos amigos no mercado, né, em posições chaves. Já tivemos vários amigos que já foram. Tem amigo nosso que é presidente de banco hoje em dia, aí, enfim. E a gente gosta de conversar com as pessoas sobre o mercado. Então, um determinado amigo, eu acho que o dólar vai. Vou dar um exemplo, acho que o dólar vai cair. Aí, poxa, eu estou convicto ali, fiz a minha análise, acho que o dólar vai cair. E aí eu vou e converso com um amigo meu ou dois amigos meus que eu respeito muito como trader, que eu já trabalhei com um cara, que eu sei que o cara ganha dinheiro e tal. Aí eu converso com o cara. E o cara fala que acha que o dólar vai subir. A partir dali, eu já estou com o meu viés e com a minha opinião, no mínimo, machucados. Né? No mínimo. Eu já me questiono ali da largada. Falo, poxa, cara, se tal cara acha que o dólar vai subir, o que eu estou fazendo vendido, cara? Sabe? Ele vai subir mesmo, cara. Eu já me questiono. Então, nós temos um grupo de WhatsApp com um monte de amigos de mercado, que antigamente a gente conversava muito de mercado. E hoje em dia não tem nenhum assunto de mercado mais. Fala de futebol, fala de não sei o quê, fala de viagem, fala de vinho, fala de aposta, mas de mercado financeiro não tem mais palavra nenhuma. A gente quase que não troca mais. Muito raramente, eu principalmente, muito raramente, ligo para um cara, para algum amigo, para falar, e aí, o que você está fazendo no dólar, o que você está achando da Bolsa? Eu praticamente não faço mais isso para exatamente não ter essa influência externa que vai atrapalhar a minha convicção, e eu já percebi ao longo do tempo que me tira dinheiro. Então, tudo isso para falar que, poxa, inteligência artificial é legal, só que a gente já é bombardeado de informação todo dia, desde que eu estou no mercado financeiro. Quantidade tem Bloomberg, tem Reuters, tem Broadcast, tem quantidade de plataformas aí, canais de televisão, BMC, tem um monte de plataforma aí passando informação para você o tempo todo. A gente já é bombardeado com informação o tempo todo. O que falta, né? Eu acho que o grande toque aí, o Roberto falou de sutileza, eu gosto da palavra. A grande sutileza do negócio é a gente saber olhar ao longo do tempo, selecionar o que a gente vai olhar, né?
e isso aí o computador sozinho não vai aprender, não vai fazer. Porque eu acho que o preço dos ativos, né, assim, qual que é o preço do ativo correto hoje? Sei lá, o preço do petróleo, que a gente está vivendo essa tensão, etc, etc. O preço correto é o que está na tela, provavelmente. É onde está tendo lá compra e venda, e é onde o mercado inteiro está aceitando que aquilo ali é o preço correto de hoje, dado tudo que está acontecendo de hoje, que a gente sabe de hoje. Demanda. Agora, o que você vai fazer com aquela informação? E qual vai ser a sua interpretação? Se esse petróleo ou qualquer ativo daqui a um mês vai estar valendo mais ou menos, aí já começa a entrar muito a sutileza e a capacidade de análise e intuição de cada um. Então eu acho que aí começa a mudar muito e você começa a ter divergências. O preço de hoje todo mundo sabe, está lá na tela, você compra e vende, e está saindo o negócio naquele preço. Então ele está correto ou ele está ajustado a todas as informações que a gente tem no jornal hoje. Agora, o de amanhã já é uma dúvida muito grande. O maior concorrente do mercado financeiro hoje, casa de aposta. Aposta esportiva, aquele jogo do Tigrinho, esses joguinhos aplicativos, é o maior concorrente do mercado financeiro. Acredite se quiser. Eu acredito. A gente tem visto isso. Máquina de jogar, de acabar com as famílias, tá? Tem vários casos de pessoas em volta aqui que perderam realmente quantidades, sabe, espantosas de grana, do próprio patrimônio, e separa da mulher azar, né? E a família. Ainda cara, enfim. Se você pensar, ainda é aquela máxima do brasileiro, daquela pessoa menos informada, de querer ganhar dinheiro e querer ganhar dinheiro rápido, né? Assim, fácil. Então, rápido, fácil, eu quero ficar rico para a semana que vem. E a necessidade que é um pouco também diferente da mentalidade de, eu vou investir, isso aqui do perpétuo. A médio prazo vai me dar esse retorno, eu vou ficar isso, tem uma certa um certo planejamento, né? Assim, e aí eu acho que é até um pouco cultural do brasileiro, apesar de ser um movimento global, né? Tá tendo no mundo inteiro, mas eu acho que ainda até o próprio Bitcoin, né? Você vê a volatilidade no mundo, isso impacta um pouco disso das pessoas físicas. Mas, assim, é um pouco a ansiedade do brasileiro, né? Então, você pega, por exemplo, sei lá, um europeu, você vai num restaurante hoje, daqui a 20 anos você volta, o restaurante está lá do mesmo jeito, funcionando da mesma forma, a mesma família tocando. Aqui no Brasil, um restaurante que dura 20 anos já é uma coisa fenomenal, né? Assim, é um case de sucesso. Porque o restaurante dá certo, começa a aumentar o preço e tal, e não sei o quê, depois o cliente fica puto, não volta mais. Então, assim, mas assim, eu acho que investir, a pessoa que se propõe para investir mesmo, de fato, aí eu acho que não é, né, em jogos online, não é nesse tipo de forma, que aí você acaba caindo numa situação de jogos de azar, né? É fazer alguma coisa de sangue frio, cabeça tranquila, mais consistente, olhando o longo prazo e pensando assim, poxa, eu acredito nessa teoria, essa teoria faz algum sentido na minha cabeça e eu vou perseguir isso daqui. Roberto, eu vou ter que encerrar porque acabou o tempo. Obrigado. Passou rápido aqui. Dá aquela batida aqui, Edu. Vem aqui, ó. Obrigado. Vamos lá. Obrigado, Edu. Obrigado pela entrevista aí, Kim, pela participação. Obrigado pela visita, Kim. Obrigado, Marco. Vamos para mais. King com a gente aqui. Roberto Reis, da Merak Capital. Eduardo Boixá, da Active Trades com a gente. Até a próxima, né? Falamos. Prazer. Obrigado, viu? Obrigado mais uma vez, gente. Uma ótima noite. Obrigado pela participação. Nos vemos no próximo Conexão Mercados. Até mais.